Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. E hoje, quinta-feira, é dia de aula de VBA aqui no nosso canal. Então, é dia da gente dar sequência ao nosso projetinho de avaliação de desempenho de colaboradores, tá? Então, a gente já fez aqui bastante coisa, já tem uma estrutura bem legal aqui desenvolvida, tá? E eu vou dar uma repassada bem rapidinho aqui, só para você entender basicamente aonde que a gente está, dar uma recapitulada. Mas, se você perdeu as aulas anteriores, tá? Eu vou deixar aqui em cima o link da playlist deste projeto, tá? Todos os nossos projetos estão aqui organizados em playlist. E eu imagino que a gente já deve estar com mais de 250 aulas aqui no canal, então tem bastante coisa aqui. Agora está crescendo bastante por conta aí da nossa mudança de agenda, tá? Com aula todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, tá? Então, o que a gente já fez aqui, galera? Fez o seguinte, ó. Aqui eu tenho um formuláriozinho, né? A gente fez uma homepage. No meu caso, eu fiz uma homepage toda em branco. Até falei lá na primeira aula, né? Mas você pode colocar aqui uma imagem, pode fazer um negócio mais trabalhado se você quiser. Aí a gente tem um botãozinho aqui de menu. Percebe que quando eu passo ali o mouse, ele mostra, né, aquele item, né? Então aquele descrição, né, do que faz, como se fosse uma etiquetinha de ajuda, que ajuda bastante ali na hora da pessoa saber o que faz cada botão e a pessoa não ficar te ligando, né, para lembrar como que faz tal coisa, coisa do tipo. Aí a gente tem um botãozinho aqui dos nossos funcionários, né? Então aí a gente tem lá o cadastro dos nossos funcionários, as ferramentinhas aqui de cadastro e as ferramentinhas aqui de busca, né? E todos os funcionários eles vão ser cadastrados aqui nessa listona que vai ficando grandona lá dependendo da sua necessidade, da quantidade de funcionários que você tem na sua empresa, né? E aí a gente tem algumas condições e a gente colocou aqui o seguinte: a gente faz o cadastro e a gente consegue vincular um formulário, né, de avaliação de desempenho para aquele funcionário, né? Então, para que ele seja já feito de forma automática e você já possa entregar isso para cada gestor, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar fazer o seguinte, galera. Na aula passada, a gente fez o seguinte, a gente veio aqui no Excel, tá? Então isso na aula passada. E a gente criou essa estrutura aqui de formulário, tá? E aí eu comentei com vocês, isso daqui é um layout que eu acredito que atende aí para a maioria das situações, para a maioria dos casos e das empresas, tá? Mas se você quiser fazer um layout diferente, também fica à vontade. O que vai mudar? A partir de agora, né, a gente vai fazer a automação desse relatório aqui, desse formulário. A partir de agora, se você fizer um layout diferente, você vai ter que tomar um cuidadozinho para mudar algumas coisas aí, adaptando o seu código. Tudo bem? Bom, mas o que tem aqui? A gente pegou aqui os dados do funcionário, né? Então, ali o nome dele, a data que foi feita essa avaliação, o cargo, o departamento, quem é o líder, a data de admissão. Aí a gente tem aqui as perguntinhas para cada categoria, né? Então a gente falou, até chamamos ali de fator avaliado. E o que tem nesses fatores? A gente criou aqui, olha, 5 fatores avaliados. Tá? Isso vai ser importante para a gente na aula de hoje, ok? Então a gente criou aqui, no meu exemplo, 5 fatores avaliados. Então, fator técnico de desenvolvimento pessoal, fator interpessoal, comprometimento e a capacidade de progressão, tá? E aí, para cada item, a pessoa pode receber ali uma nota de 1 a 5, né? Então, eu até exemplifiquei aqui uma situação onde a pessoa recebeu ali 5 em tudo, né? Então, seria basicamente isso. E aqui a gente vai ter um resuminho, onde você vai ter cada um dos fatores avaliados, qual que é a média que essa pessoa teve, né? Então, qual que é ali a média de resultado que a pessoa teve e quanto que foi ali o do ano anterior, né? Eu estou falando aqui pensando numa avaliação anual, tá? Se faz semestral e tal, só vai mudar a frequência, mas você teria da última avaliação. E aqui uma avaliaçãozinha de desenvolvimento, né? O quanto que a pessoa cresceu dentro daquele aspecto em si, né? E aqui a gente fez, lógico, por enquanto, preenchimentos manuais. Pode ver que não tem nada a ver essa nota média com os resultados que foram feitos aqui em cima ainda, tá? Para a gente poder mostrar como é que ficaria aqui os gráficos, né? E eu deixei aqui 2 gráficos que eu acho que ficam bacanas, tá? E sem precisar fazer um negócio também da NASA, né? Uma coisa muito grande aqui, que seria o seguinte: um gráfico de radar mostrando como que está a distribuição, né, dessas competências para aquele funcionário em específico, e aqui um gráfico de
crescimento, né? Então, para poder demonstrar onde que a pessoa cresceu mais, qual ponto que a pessoa teve mais desenvolvimento e coisa do tipo. E por último aqui, um rodapézinho ali de assinaturas. Quando a pessoa fizer a impressão disso aqui, ele já vai sair aqui no formato bonitinho de uma página, né? Ou agora quando tiver mais perguntas ele vai ter mais páginas, mas ele já vai sair ali bonitinho para você poder estruturar de forma bem bacana. Tudo bem? Bom, galera, então o que a gente vai fazer aqui agora, né? Eu vou precisar ter alguma estrutura aqui no meu formulário do VBA para configurar esse formulário aqui com as perguntas que eu quero. Por quê? Eu vou fazer, por exemplo, tá? Formulário de equipe operacional. Aí vai ter algumas perguntas. Formulário de equipe tática. Vai ter outras perguntas. Formulário de equipe de estratégica. Vai ter outras perguntas. Entendeu a ideia? E aí você vai poder criar quantos modelos você quiser. Tá? Eu vou brincar aqui de ter poucos, mas você pode daí criar quantos você quiser. Por isso que a gente fez esse modelinho aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser limpar alguns campos, tá? Então eu vou limpar aqui o nome, vou limpar aqui a data da avaliação, vou limpar aqui, olha, os cargos, departamento, líder e a data de admissão, porque eu não vou precisar disso agora. Vou limpar aqui as notas que eu havia dado, ok? E também vou limpar aqui a questão da pergunta em si, tá? Então também vou limpar esses itens aqui. Depois vou pegar aqui, olha, essa média e esse ano anterior, vou deixar eles limpos. Você vai perceber que aqui, olha, o crescimento, ele vai ficar lá como zero, a gente vai resolver isso já. E aqui também vai ficar como zero, tá? Então vamos melhorar isso. O que eu vou fazer aqui, olha, eu vou fazer também uma outra questão, que é o seguinte, ó, deixa eu até melhorar aqui esse textinho aqui para ele ficar mais agradável, tá? Então eu vou colocar aqui, sei lá, talvez 4, por exemplo. 4 fica muito pequeno, talvez 5 ali para ficar mais agradável ali na leitura, só não ficar cortando tanto. E depois eu vou vir aqui, olha, e vou colocar uma formulinha C aqui no começo, olha. Então aqui eu vou deixar com fórmula mesmo, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, se ou a G31 é igual a vazio ou a I31 é igual a vazio, então aí ele vai deixar essa célula vazia. Senão ele faz a conta que ele já estava fazendo antes, tá? Então, opa, deixa eu só escrever aqui direito, né? Então vamos lá, onde que eu cometi qualquer erro que seja aqui, faltou fechar um parênteses, né? Aqui no meu ou, tá? Então se qualquer uma dessas coisas aqui for verdadeira, ele vai fazer isso daqui para mim, tá? Então simplesmente ali uma fórmula C e uma fórmula ou para deixar em branco, ficar mais agradável quando a pessoa receber ali o formulário, ok? Vou arrastar isso daqui para já fazer para as outras também e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que aqui é até mais fácil, olha. Então eu vou fazer para ele o seguinte, olha, tá vinculado com H8, então eu vou fazer assim, C H8 igual a vazio, coloca vazio, se não copia H8, tá? Simples assim, olha, já vai ficar mais agradável ali também. E a mesma coisa aqui, olha, do D5. Então C D5 igual a vazio, coloca vazio, se não mantém o D5, tá? E aí ele já vai ficar vazio, bonitinho ali pra gente poder apresentar isso também. Beleza, galera? Então estamos aí a nossa máscara já prontinho para poder trabalhar. Vou salvar aqui meu projeto e vou criar uma nova aba aqui no meu projeto, tá? Então a gente vai aqui criar mais uma abinha. E eu vou até colocar aqui ela antes do formulário padrão, só para ficar um pouquinho mais lógico aqui. Eu vou dar um nome aqui, olha, de config form, tá? Então config form. Por quê? Nessa guia aqui eu vou guardar algumas informações de configuração dos formulários, tá? Então, porque senão eu vou ter muito trabalho para ficar fazendo isso. Então, para facilitar a minha vida, eu vou criar uma estratégia de configuração que vai facilitar bastante o trabalho. Primeira coisa que eu vou configurar aqui é o seguinte, são as fatores. Até vou pegar o nome aqui certinho que eu peguei, porque minha memória é horrível. Fator avaliado. Então, fatores avaliados. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso é isso. Então, eu já vou pegar aqui, olha, eu que sou preguiçoso, vou copiar esse texto e vou colar ele aqui como valores, tá? E aí ele já vai ficar aqui todos que eu tenho na mesma ordem. Isso é importante, ele tem que estar igualzinho, tá? E tem que estar na mesma ordem. Isso vai fazer diferença pra gente depois. Vou vir aqui, vou pegar a formatação que eu estava usando de título e vou colocar aqui, olha, para ficar com a mesma carinha de título que eu estava usando já. E depois, então que eu fiz isso, né? Eu vou precisar começar a guardar o nome de cada formulário, tá? Então eu vou criar aqui, olha, formulário.
E aí aqui eu vou criar os nomes dos formulários. E é esse campo que vai se comunicar com essa caixa de combinação aqui de formulário, tá? Então é assim que a gente vai fazer esse cadastro, ok? Então eu vou vir aqui, olha, vou copiar essa formatação, vou trazer para cá e aqui eu vou começar a criar esses formulários aqui para eu poder trabalhar, beleza? Por enquanto não vou colocar nada ali. Então eu vou ter os fatores, vou ter aqui o formulário, né? E aí os nomes dos formulários vão precisar ali ser diferentes, tá? Ele não vai permitir que a gente cadastre formulários com nomes iguais, porque senão isso daria problema pra gente. E eu vou fazer uma outra tabelinha aqui, olha, que vai ser o seguinte, formulário. E aqui eu vou colocar perguntas. E aí vou colocar aqui também categoria, tá? Então eu vou colocar aqui até melhor, pergunta e categoria, tá? Ou fator avaliado, para manter o mesmo termo ali, né? Então o que eu vou fazer aqui, olha, toda vez que eu criar um formulário, eu vou registrar as perguntas que eu tenho para esse formulário aqui. Como assim? O VBA vai fazer isso para mim, tá? Mas vai ficar formulário form-001. Estou chutando qualquer coisa aqui só para poder colocar o nome e você entender. Aí aqui vai aparecer então o form-001, né? Então o próprio VBA vai repetir isso aqui para mim. E aí aqui eu vou colocar pergunta 1, fator, faz parte lá do fator técnico, por exemplo. Entendeu a ideia? Aí vai ter lá pergunta 2, 3, 4, 5 lá do mesmo formulário. Então aqui vai ser exatamente o mesmo formulário, tá? E aqui eu vou ter lá, então essa é de fator técnico, essa aqui é de desenvolvimento e assim por diante. Então é como se eu tivesse isso daqui aqui. E aí eu vou poder colocar quantas perguntas eu quiser para cada fator que eu precisar, ok? E para facilitar ainda mais o meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só colocar a formatação para ficar mais agradável. Eu vou fazer para ficar mais rápido o código, tá? Isso aqui que a gente vai fazer agora é para deixar o código mais rápido. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu posso fazer ele ficar procurando, né? Um por um, como se eu fosse fazendo um while na hora de vir preencher. Como assim? Vamos imaginar o humano fazendo. Eu quero que você preencha para mim a configuração do formulário 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai olhar formulário 1. Qual que é a pergunta que eu tenho? A pergunta que eu tenho para essa pergunta aqui, pergunta 1, ela faz parte do fator técnico. Então ele vai vir aqui, fator técnico, e vai escrever a pergunta. Aí vai vir para cá. E a próxima? Pergunta 2 era desenvolvimento pessoal. Então ele vai vir aqui, desenvolvimento pessoal, e escreve a pergunta. Aí, vamos imaginar que aqui a pergunta 3 que a pessoa configurou é fator técnico de novo. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vir aqui, voltar lá no fator técnico e escrever aqui de novo. Então o que é mais fácil? A gente colocar isso de forma ordenada para a gente trabalhar. Então eu vou pegar essas duas coisas aqui, olha, formulário e fator avaliado, e vou colar aqui, olha, do ladinho, tudo bem? Então formulário e valor avaliado, isso aqui vai fazer um filtro avançado para a gente, e eu quero que ele retorne para mim a pergunta. Então, para que ele resuma para mim só as perguntas que são pertinentes daquele momento. Então, assim ele consegue pegar todas as perguntas de fator técnico de uma vez, todas de desenvolvimento pessoal, todas de fator interpessoal, tudo de uma vez só. Tá? Então, isso faz com que o código fique muito mais rápido aí no seu trabalho. Beleza? Bom, então basicamente a nossa estrutura de trabalho aqui vai ser essa, tá? Então isso daqui eu só usei para exemplo, eu vou apagar e vou salvar aqui o meu projeto desse jeito, que é isso daqui que eu vou precisar. Então, consequentemente, o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que criar uma estrutura onde eu possa visualizar todo esse meu trabalho aqui de forma bastante simples, tá? Então, isso lá no VBA. Então, eu vou vir aqui no VBA, vou começar por esse item aqui, tá? Vou até colocar aqui, olha, FR1, FR2, FR3, FR4. Só para você ver como que isso daqui vai ficar daqui a pouco, tá? Então, quando ele vier aqui, olha, ele vai ter que colocar essas opções nesse meu formulário aqui, certo? E aí, como que ele está funcionando, né? Quando você faz ali o change, ele toca de cor. Quando você faz o enter, ele limpa. Quando você faz aqui, olha, a saída, né? Então, quando você faz a saída, ele estava configurando lá pra gente a estrutura de formulário, tá? Então, o que ele estava fazendo? Olha, o formulário não consta nossos cadastros, deseja cadastrar, ou seja,
que ele faz aqui, olha? Aqui ele vai ter essa estrutura aqui de formulário teste 1. Isso daqui, galera, a gente não vai mais usar aqui, tá? A gente fez aqui só para você poder ver como é que ele ficaria, porque senão eu precisaria de toda essa outra estrutura antes de fazer aquele botão do formulário e ia ficar muito confusa a aula. Então, essa parte aqui a gente vai precisar fazer uma alteração, tá? Então, isso daqui, olha, não vai mais existir, tudo bem? Então, eu vou até excluir isso daqui. E aí, obviamente, ele está chamando aqui, olha, no MDListas o ATCBS, isso daqui eu também vou ter que mudar lá no meu formulário, e é a primeira coisa que a gente vai mudar, tá? Mas, o que ele vai fazer, então, dentro desse CB formulário, né, exit? Então, agora, ele não precisa mais fazer o cadastro por aqui. Ele precisa apenas fazer a verificação se a opção que a pessoa selecionou é uma opção válida, tá? E se a gente lembrar, aqui nesse outro carinha aqui de formulário, olha, que é o de busca, ele já faz alguma coisa muito parecida com isso, porque aqui, olha, ele simplesmente fala, favor selecionar uma das opções disponíveis e entrada inválida. Ou seja, a gente já tinha deixado esse código aqui pronto pra gente. Então, eu vou copiar esse código que eu tenho aqui e vou voltar lá no meu outro CB formulário, tá? Então, cadê ele? CB formulário, cadê? Deixa eu pegar ele por lá, porque eu tô... O formulário funcionário, tá aqui. Né? Então, deixa eu vir aqui, mais fácil. Então, eu tô lá, o formulário funcionário. E aí, o que vai acontecer? Vou vir aqui nesse exit e vou ter um código muito mais simples, tá? E vou colar ele aqui, olha. Colei. Então, ele diminuiu bastante aqui pra gente, tá? Aí, o que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar o seguinte, olha. Antes, ele estava falando CB busca funcionário. Agora, não. Eu vou tirar o busca daqui, olha. Então, agora sim, ele está falando do formulário certo, tá? Então, o que ele vai fazer? Se tiver empty, ele vai colocar o texto padrão. Se tiver diferente do texto padrão, aí ele vai verificar se o match existiu, né? Ou seja, se é uma das opções. E se não, ele vai avisar a pessoa que ele precisa colocar uma opção válida e vai fazer esse caso aqui, olha, colocando ali o MDTP de volta, né? Para não ficar uma opção errada e vai fechar aqui o código. Então, a alteração que a gente precisava fazer aqui já está feita, tá? Então, percebe que não é nada assim de muito absurdo com relação a isso, beleza? Bom, o próximo passo, galera, é o seguinte. Se você vier aqui, olha, no User Form Initialize, você vai ver, olha, que eu tenho o call MDListas ATCBS, que é o que coloca as opções dentro da caixa de combinação, já rodando aqui, porque eu já estava colocando essas opções ali antes, né? Então, eu vou ter que atualizar essa sub aqui para que ele coloque as opções novas. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no código de listas, vou vir aqui no CBS, ele já tem o LD, tem tudo bonitinho aqui para mim. A única coisa que eu vou mudar é o seguinte, agora ele não está mais procurando dentro do WC, ele vai procurar dentro desse novo, dessa nova planilha que eu criei aqui, que é essa config form, né? E aí, para isso, eu vou precisar primeiro dar um nome para essa planilha, então eu vou chamar ela aqui, olha, GPL config form, ok? Já vou aproveitar que eu estou aqui, olha, já vou dar um nome para formulário padrão aqui também, ok? Inclusive eu escrevi errado, vou consertar lá depois, até posso consertar por aqui, formulário padrão, só que eu dou aula de Excel e não de português, mas enfim, e aí aqui eu vou colocar então um PL form, tá? E aí esse PL form vai ser o formulário ali que eu vou ter de trabalho, beleza? Agora eu tenho as variáveis, tá vendo que aqui eu estou chamando de WC? Esse WC, para quem assistiu as aulas lá no começo, vai lembrar que eu tinha um módulo aqui de variáveis e aqui eu criei essas variáveis de trabalho, tá? Então eu vou criar duas variáveis novas, uma para o de formulários e a outra para o de config form, tá? Então eu vou fazer o seguinte, public WCF, tá? Então que seria o config form, ok? As string, as worksheet, na verdade. E a outra, né, public, e eu vou falar então do formulário, né? Então eu vou chamar aqui wform, e aí pode ser o nome que você preferir, tá? Eu estou chamando assim, mas pode ser o nome que você preferir. Deixa eu só acertar aqui. As worksheet, tá? Então já vai ficar certinho ali para você. Fez isso, galera, agora a gente vai fazer o set dessas duas variáveis novas que a gente criou.
Então, para isso, vou vir aqui, olha, set WCF igual a PL, aí o nome que eu acabei de dar para ela, né? Então, ela é a config form, config underline form, ok? E o set WForm vai ser igual a PL form, ok? Então, simples assim. Assim a gente vai conseguir chamar sempre nesses padrões aqui de W, na minha opinião, fica mais fácil, tá? Por isso que eu criei essas variáveis aqui. Beleza, salvei o código desse jeito, vou voltar aqui em listas. Então agora eu posso falar não mais do WC, mas sim do WCF, né? Então assim, eu consigo pegar todas as informações e já deixar tudo certinho para ele buscar na planilha correta, beleza? Então agora ele já está falando da planilha certa em todos esses pontos que a gente tem aqui de trabalho. Por isso que é legal a gente trabalhar com bloco if. Aí agora, o que eu tenho que ajustar? Os ranges, né? Então, porque o que ele estava fazendo? Olha, ele ia lá na planilha, até aqui vai acabar ficando até mais fácil do que o que a gente tinha antes com relação a isso, tá? Porque ele tem aqui, olha, o cargo funcionário não muda, cargo funcionário não muda, busca departamento funcionário não muda, departamento funcionário não muda, líder não muda. O único que eu preciso é o formulário, certo? Então eu até fazer o seguinte, vou deixar aqui WC mesmo, vou pegar, olha, o bloquinho aqui do que muda ali a parte do formulário e vou fazer outro bloco aqui, olha, with WCF, percebe que eu só separei os dois, tá? And with, porque agora está em outra planilha esse daqui, né? E vou fazer isso aqui, olha, beleza. Aí o que ele tem que fazer? Onde que ele vai procurar esse range? Ele vai vir aqui, olha, na coluninha C, tá? Então, tudo que eu tenho aqui de G, Ctrl L, vai virar C. Então, dentro do texto selecionado, eu vou substituir cifrão G, vai virar cifrão C, tá? Então, ele já vai substituir, trocou ele 4 vezes aqui dentro desse trecho para mim. E depois, o que ele vai fazer então? Vai pegar, vamos conferir, né? Se a C2 estiver vazia, sinal que não tem nenhum formulário cadastrado, que é a condição ideal no começo, ele vai fazer com que, se não tiver vazia, né? Ele vai procurar a última linha preenchida, então aqui nesse LRAND, né? E ele vai definir aqui o nome do endereço desse range. Definir o endereço do range, ele vai colocar isso tanto no formulário quanto no busca formulário. Tá? Então já para ficar certinho para você. Percebe de novo poucas mudanças. O que eu fiz aqui? Tirei esse bloco que já estava pronto, que estava aqui dentro e coloquei ele dentro de um outro bloco if, direcionando para WCF que a gente acabou de criar e alterei aqui a coluna para a coluna certa. Beleza? Salvei o código desse jeito. Vamos testar para ver se não vai dar nenhum bug aqui pra gente. Então rodou, já rodou sem nenhum problema. E aqui, olha, FR1, 2, 3, 4. FR1, 2, 3, 4. Então tá funcionando certinho aqui pra gente, sem nada de errado, tá? Então já vai ficar bem bacana. Percebeu que a gente fez pouquinhas mudanças aí, já resolveu nosso trabalho, beleza? Se isso daqui já valeu um like, já não se esquece, né? Dá um like no nosso vídeo, ajuda a gente a crescer e chegar para mais pessoas, né? E também se inscreve no nosso canal para ter conteúdo diário aí sobre gestão, sobre metodologia, sobre qualidade, um monte de coisa, tá? Bom, então o que a gente vai fazer depois disso, galera? Cheguei aqui nessa situação, montei aqui essa minha estrutura, agora eu já posso começar a vincular esses meus registros, né, aqui no formulário corretamente. Então percebe que agora o formulário teste 1 que a gente tinha cadastrado antes não existe mais. Isso seria um problema, mas depois eu posso corrigir isso, até porque esses dados aqui são só para a construção do projeto. Não se preocupa com isso agora, tá? Bom, então agora que a gente resolveu essa parte, o próximo passo é a gente criar uma nova guia. Então vai ter um novo botãozinho aqui, olha, onde você possa cadastrar aquele formulário, tá? Então esse é o nosso próximo passo aqui. Como que eu vou fazer isso, galera? Eu vou pegar esse botão que já existe, vou copiar e vou colar, vou deixar ele aqui do ladinho, tá? E aí eu vou começar aqui no rascunho. Eu já tenho aqui, olha, as estruturas todas, tenho os formatos, né, que eu estou utilizando aqui para fazer os meus ícones e botões. Vou vir aqui em ilustrações, vou vir aqui em ícones e vou pegar alguma coisa que tenha a ver com formulário, tá? Então vamos deixar ele pensar, essa janelinha um pouquinho pesada. Pronto, formulário.
né? Vamos ver se ele traz alguma coisa. Já gostei desse daqui logo de cara, então vai ser ele aqui o nosso item de formulário. Lembrando, pode pegar do Google se você quiser, de qualquer lugar, tá? Não faz diferença. Só lembra de fazer ela com o JPEG ou de colocar ela aqui no Excel para que você consiga subir essa informação dentro do seu VBA, tá? Vou selecionar aqui, olha, o desenho que eu quero, né, o ícone que eu quero, que é um fundo azul, que é o que eu estou utilizando. Vou vir aqui, olha, em alinhar, centralizar e vou alinhar ao meio. Dei um Ctrl C, agora eu vou vir para cá, selecionei lá o botão, F4 para vir para as propriedades. Vou vir aqui, olha, onde está esse Picture Bitmap e vou dar um Ctrl V. Ele já foi para lá, para a gente bem bonitão, bem certinho, tá? Então, agora eu preciso dar um nome para esse botão, olha. Esse daqui era o BT Funcionários, então esse daqui vai ser o BT Form, tá? Então, BT Form. Opa, só escrevi errado, né? Deixa eu consertar aqui. Form, beleza. Então agora ele já tem nome, já tem tudo. O que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui, olha, no User Form Initialize. Essa parte já está funcionando. Uma coisa que eu preciso fazer, olha, do mesmo jeito que eu fiz BT Funcionários, ponto, cores, né, para o azul claro, eu vou fazer a mesma coisa agora para o Form. Então, ponto BT Form, ponto, backcolor vai ser igual a MD cores, ponto, azul claro, ok? Então assim ele vai ficar certinho lá para mim. Vamos conferir aqui por enquanto. Então veio para cá, olha lá, já ficou com uma carinha mais agradável, já está certinho lá. Agora o que está faltando? Essa etiquetinha aqui, né? Essa ajuda. Como é que faz mesmo para colocar ajuda? Vou vir aqui, vou vir no BT Form, né? Tá no evento click. Eu vou mudar aqui em cima para Mouse Move, ok? E no Mouse Move eu vou fazer isso aqui, olha, mi.lb ajuda, que é a nossa label que recebe aquele texto, ponto caption, que é o texto dessa label, vai ser igual, e aqui eu vou colocar alguma coisa ali que tem a ver. Então eu estava usando lá, recolher o menu de navegação, coisa do tipo. Então aqui eu vou fazer aqui, configuração, ou melhor, até gestão de formulários, tá? Então vou chamar aqui gestão de formulários, ok? Então fez isso, já vai ficar certinho aqui para você, olha, menu, olha lá, gestão de formulários, já fica certinho. Como a gente já fez o resto da programação, a saída aqui, olha, já apaga, já fica bem mais fácil, tá? Aí outra coisa que ele tem que fazer, aqui, quando você clica nesse botão, olha, ele tem essa mecânica de clicou, ele verifica o multipágina, né? Se o multipágina estiver na página 1 e exibindo, ele esconde. Se não, ele mostra na página 1, né? Na página 0, na verdade. Esse daqui vai fazer a mesma coisa, só que para a página 1, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, olha, no código desse meu item aqui, olha, do BT Funcionários, vou copiar e vou vir aqui agora no BT Form, né, no evento clique dele e vou colar. Simples assim, galera. E aí a única coisa que eu tenho que mudar, olha, é o 0 que vira 1, tá? Então, esses dois zeros aqui viram 1. Fez isso, ele já vai resolver o seu problema. Vem aqui no formulário, seleciona aqui o seu multipágina, vem aqui na página, no F4, você vai perceber que ele tem páginas diferentes ali de trabalho, tá? Então você tem, né, a página que é de funcionários, né? Então PG funcionários page, e tem essa outra página aqui que a gente ainda não mexeu em nada, que é essa PG2 page, né? Então ela é a página que tá até em cinza ainda, tá vendo? Tá bem estranha ainda, a gente não mexeu em nada aqui. É aqui que vão vir todos os botões e controles para configuração de formulários, tá? Então aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar de PG Forms, ok? Opa, Forms. E aqui não preciso nem me preocupar aqui com o caption, tá? Porque não faz o menor sentido. E vou deixar ele assim por enquanto. Você vai ver aqui que, olha, que o index dele é 1, por isso que a gente trocou lá o 0 por 1, ok? Vou deixar assim, agora toda vez que você clicar ele vai mostrar essa página aqui, quer ver? Vou rodar, cliquei aqui no botão, olha lá, já ficou aquele cinza que a gente viu ali. Clicou de novo, sumiu. Clicou aqui, veio para cá, clicou, ele alterna agora entre as duas páginas aqui. E isso que vai ficar legal ali para você poder colocar dentro do seu formulário de uma forma bastante simples, com uma estrutura bem tranquila aí para o seu dia a dia. Beleza? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse carinha aqui. Vou pegar esse meu formulário e vou começar a configurar ele,
tá? Então, para isso, primeira coisa, aquela cor do fundo, eu vou copiar esse quadradinho branco que eu tenho aqui, olha, vou vir aqui na página, né? Então no PG Forms, deixa eu colocar aqui no categorizado para ficar mais fácil. Vou vir aqui, olha, no Picture, que está nenhum, eu vou colar aquele branquinho, ó, já apareceu um retângulo branquinho aqui no meio, ó. Então, esse retângulo branquinho é o que vai me ajudar. Agora eu só vou vir aqui, olha, no Picture Size Mode e vou colocar para Stretch. Pronto, a página ficou branca. Agora, se eu rodar desse jeito, ele mostra lá pra gente uma página branca, é como se não tivesse nada aqui, por isso que eu mostrei ela no cinza antes. Tá? Então aqui ele está funcionando ainda, mas parece que não está, porque ele está na mesma cor. Beleza? Ótimo. Próximo passo é o seguinte, colocar os controles aqui. Quais são os controles que eu preciso? Né? Eu vou precisar, galera, também de dois grupos. Tá? Então eu preciso de algum grupo onde eu possa configurar ali esses meus formulários, ok? E eu não vou colocar aqui uma busca de formulário, ok? Por quê? Eu não vou configurar muitos formulários. Eu acho que empresa nenhuma precisaria ter uma grande quantidade de formulários. Na verdade, você vai trabalhar com uma pequena quantidade, porque o mesmo formulário é usado para vários colaboradores. Não tem por que você fazer isso de forma individual. Então você vai ter o quê? Para muito, eu imagino uns 5, 10 formulários no máximo. Então eu não consigo imaginar a empresa precisando de uma quantidade absurda de formulários. Por isso eu não vou fazer ali essa estrutura, ok? Com busca, tá? Mas se você falar, Lucas, eu quero fazer com busca, não tem problema. Você vai usar a mesma lógica que a gente usou aqui, a gente já aprendeu a fazer, tá? Então por isso que eu não vou configurar desse jeito, beleza? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma list box. Então eu vou copiar essa list box daqui até para já ir com todas as configurações que eu quero. Vou vir aqui, olha, de novo lá para a página de formulários, tá? Vou colar a list box. Você vai ver que ela vai ficar aqui grandona, ok? E vou vir aqui, olha, deixar ela menorzinha porque vai aparecer aqui só o nome do formulário. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, vou adicionar aqui mais um item. Ele vai ficar assim, olha. Legal, mais ou menos por enquanto, tá? Aí esse daqui, como eu falei, ele vai ter pouca quantidade, então eu vou deixar ele aqui um pouquinho para baixo. Eu vou lá e vou pegar agora uma caixa de texto, tá? Então eu vou alterar aqui, olha, de novo, para funcionários. Vou pegar aqui uma caixinha de texto que vai servir para que eu coloque lá o meu nome do novo formulário, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, caixinha de texto. Ótimo. Então eu vou deixar ela aqui menorzinha, porque eu vou colocar uns botõezinhos aqui. E aí agora vou pegar dois modelinhos de botão no mesmo formato que eu estou utilizando ali já no meu outro formulário, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, um botão, Ctrl C, vou para lá de novo, Forms, vou colar, arrastar ele aqui na posição que eu quero e vou colar mais um e vou deixar aqui do lado, ó. Então eu vou deixar assim, ok? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer da seguinte forma. Na verdade, eu vou até colocar aqui, olha, 3 botõezinhos também. Estou até pensando melhor, vou colocar 3 botõezinhos aqui. Dá mais um espacinho, dá mais um Ctrl V e vou colocar um terceiro botãozinho aqui, olha. Por quê? Vai ser um para salvar um novo formulário, um para você poder editar o formulário, né? Então limpar a informação ali da edição, e outro para você poder excluir ali o formulário. Se você olhar, é a mesma coisa que a gente já fez lá nos outros. Então eu já tenho todos esses itens aqui. Então eu vou fazer os botõezinhos aqui rapidinho. Vou pegar a borrachinha, vim aqui em formato, já vou alinhar eles. Então centralizar e alinhar ao meio. Por isso que eu gosto dessa página de rascunho aqui, fica fácil para você pegar tudo que você precisa. Então nesse segundo eu vou colar esse formato. Aí agora vamos para o próximo. Então vou vir aqui e vou pegar o xizinho que é para deletar, né? Vou vir aqui, olha, alinhar, centraliza, alinha ao meio, Ctrl C, vem para cá, vamos vir no terceiro e vamos colar aqui no bitmap, né, no picture dele, tá? Então vai ficar assim. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Vou configurar essa estrutura, tá? Então ele já está ficando bacaninha aqui, ok? Vamos ver como é que ele está ficando aqui para todo mundo acompanhando, tá? Então eu tô aqui, olha, cliquei, olha lá, já estão todas as elementos já estão aqui, né? E aí o que eu vou
poder fazer aqui, né? Eu vou poder configurar algumas estruturas, eu até vou colocar aqui um botãozinho aqui a mais, tá? Mas vai ser aqui em cima com uma estratégia um pouquinho diferente de botão, até para ficar um pouquinho, fugir um pouquinho dessa estratégia de ícone toda hora, tá? Mas vou fazer um botãozinho diferente que vai poder adicionar as perguntas para cada item, beleza? Ótimo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou baixar um pouquinho esse daqui, olha, essa lista não precisa ser tão grande também. Vou baixar aqui um pouquinho ela. E aí aqui eu vou inserir um command button, tá? Eu vou até pegar um novo aqui, porque agora eu não quero puxar a mesma configuração. Então eu quero um aqui. E já vou pegar uma cópia dele. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar aqui esse carinha. Agora está na hora da gente começar a configurar essas coisas aqui todas, né? Que a gente jogou aqui dentro, ok? Primeiro, vamos alinhar isso aqui em cima, né? Agora a gente vai fazer o negócio ficar mais bonitinho um pouco. Vamos alinhar aqui em cima também, olha, para ficar alinhadinho, né? Na mesma altura, aquela coisa para ficar legal, né? Para você poder apresentar o trabalho bem acabado, ok? E aí eu posso até, se eu quiser, movimentar essa caixinha de texto aqui um pouquinho para baixo, vai ficar até melhor. Pronto, fica mais agradável assim. O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou ajustar o meu tab index, tá? Então o próximo passo é o tab index. O que é o tab index, para quem não lembra? É quando você aperta o tab, que é aquele botãozinho no teclado que faz pular para o próximo elemento, para ele ficar na ordem que eu quero. Galera, toma cuidado com isso. Eu pego muito projeto de gente assim que desenvolve, que vende planilha, que esquece disso, e aí a planilha fica toda doida ali com o tab index, e isso fica ruim para o cliente, ele acaba reclamando depois, e é uma bobeirinha, sabe, um acabamentinho bobo. Então a gente já vai fazer aqui para a gente não esquecer, tá? Então eu vou pegar aqui, eu quero que sempre, tá? Eu quero que ele comece selecionado aqui o botãozinho de adicionar pergunta, tá? Ou melhor, vou até começar com, deixa eu até ver, com essa list box aqui, olha, vou começar com essa list box aqui. Então ela vai ser o meu tab index, vou vir aqui no diversos, olha, a tab index já está 1, eu vou colocar 0, porque eu quero que ela comece selecionada, tá? Fez isso, aí agora eu vou fazer ele mudar nesse sentido. Então eu vou vir aqui para text box. Eu nunca gosto de começar na text box, tá? Por isso que eu comecei aqui embaixo. Eu nunca gosto de começar na text box. Vou colocar 1, aqui vou colocar 2, aí eu vou seguindo aqui a ordem que eu quero que o tab funcione. 3, 4, aí eu quero que ele venha aqui para baixo, para a pessoa poder selecionar ali o item. Então, esse daqui estava 4, 5 já está certo, né? Então esse aqui já está 5, já está certo. Aí aqui vai ser o 6, aqui vai ser o 7 e aqui vai ser o 0. Então agora ele já fica certinho aqui para mim. Vamos ver isso na prática? Vai rodar aqui, olha, selecionou, ele está feião ainda, dei o tab, ele vai chegar aqui para mim nas estruturas que eu quero, olha, já vai pular certinho aqui para mim poder trabalhar. Então assim fica bem mais agradável para a pessoa poder trabalhar ali no dia a dia dela. Tudo bem? Beleza, galera, agora vamos fazer outra coisa, né? Dar nome para os bois, né? Então a gente vai nomear cada um desses nossos controles aqui. Vou começar, até vou vir aqui no F4 mesmo, né? Vou começar aqui da esquerda para a direita, então o text box vai ser a TB form, ok? Aqui eu vou chamar de BT salva form, tá? Então percebe, olha, de novo, eu estou usando nomes que sejam sempre lógicos ali para mim, tá? Então BT limpa form, BT del form, de deletar formulário. Esse aqui vai ser o BT add pergunta. Esse daqui, e aqui já vou aproveitar e fazer o negócio, olha, adicionar pergunta, ok? Percebeu que ele cortou ali, não tem problema não. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, BT del form, então, del pergunta, eu tenho um para adicionar, né, e um para deletar, e aqui eu vou colocar deletar ou até excluir pergunta, ok? Então eu quis escrever os dois para deixar os dois do mesmo tamanho, para ficar coerente. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, até posso aumentar mais porque tem bastante espaço aqui em cima. Vou deixar eles aqui assim, ó, beleza? Ótimo, fez isso, agora o que eu vou fazer? Vou fazer as duas list box, essa aqui vai ser a LT forms,
e essa aqui vai ser a LT perguntas, ok? Então olha que legal, galera, a gente já estruturou, já ficou bem bacana aqui, uma estrutura bem legal para você poder navegar, né? E já ter os nomes aqui tudo certinho, bem interessante para você. Beleza. Próximo passo, não pode ficar nessas cores estranhas aqui, esses botões, então vamos melhorar isso também. Então eu vou vir aqui, olha, no User Form Initialize, tá? Então deixa eu até ir lá no User Form, acabei clicando errado ali, mas não tem problema. Então User Form Initialize, eu vou vir aqui, olha, depois do BT, eu vou colocar esses BTs novos que a gente criou. Então ponto BT, aí fica fácil, porque eu tenho tudo form aqui, olha, então del form ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul claro, aí o outro ponto bt salva form ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul claro, azul claro. Aí o último desses de ícone, né, ponto bt limpa form ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul, né? E aí aqui eu vou colocar azul claro também, ok? Então, olha que bacana, já fizemos uma estrutura que vai ficar bem legal aí para você poder estruturar. Agora faltam os outros dois botões que são os de pergunta, né? Então, ponto bt add pergunta ponto backcolor, eu vou fazer o seguinte, olha, ele eu vou deixar com um azul claro também, então md cores ponto azul claro, ok? E aí eu vou deixar a letra dele em branco, então ponto bt add pergunta ponto for color, que é a cor da fonte, vai ser igual a vb white, tá? Isso aqui é branco, tá? b white. E aí com isso, até deixa eu conferir aqui as cores para ver se tem uma cor mais legal do que branco, md cores ponto, vou usar o branco mesmo, tá? Então vb white. E aí vou fazer a mesma coisa para o outro botão, então ponto bt add pergunta, del pergunta agora, né? Del pergunta ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul claro e ponto bt del pergunta ponto for color vai ser igual a vb white, tá? Então esse VB white, você tem outras cores também, tá, galera? Vocês têm o VB black, VB blue, VB green, tá? Então para cores básicas, digamos assim, do VBA, beleza? Salvei o projeto, vou rodar pra gente ver como é que ficou. Então olha lá, ó, já ficou com uma cara bem mais legal agora, né? Então agora a gente já tem uma estrutura já digna aí de um sisteminha, né? Então tá com uma cara bem padronizada, bem alinhada com o que a gente já tinha feito antes. Isso fica muito bacana, ok? Próximo passo, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui, olha, as caixinhas, né? Quando eu passar o mouse, ele também tem essa etiquetinha assim, né? Para ficar bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar do mesmo jeito que eu fiz nesses dois de cima, eu vou fazer nesses aqui de baixo. Tá? Então vamos fazer isso. Vou vir aqui, olha, vou começar pelo botão de salvar, vou vir aqui, olha, no mouse move e eu vou fazer igualzinho eu fiz lá no outro, tá? mi.lbajuda.caption vai ser igual, isso daqui que eu sou preguiçoso, vou até copiar porque eu vou usar algumas vezes, tá? Vou abrir aspas e vou colocar o texto que eu quiser, por exemplo, salvar formulário, ok? Então é isso que vai aparecer lá. Agora eu vou para o outro, então eu fiz o salva, até vou subir aqui, olha, vou pegar o del form. E aí vou vir aqui, olha, no mouse move e vou colar o mi.lbajuda.caption e vou fazer excluir formulário, ok? Vamos para o próximo, que é o limpar, né? Então vou vir aqui, ó, limpa form e aqui vou pegar a informação de mouse move e aqui vou colar aquele trechinho, né, de me ajuda caption. E vou colocar aqui o aspas e vou colocar aqui limpa dados do limpa seleção de formulário, ok? Então vai ser isso aqui que vai aparecer ali para a pessoa quando a pessoa passar o mouse em cima, beleza? Opa, o ponto tem que ficar dentro da aspas, né? Bom, então assim já vai ficar melhor. Vamos deixar aqui, olha. Vamos lá, olha lá, já apareceu, salvar, sair aqui, olha, ele não está apagando, então isso aqui eu vou ter que colocar.
veio para cá, olha, não está apagando, veio para cá, mas todos os textos apareceram. Vamos colocar agora o texto, o código para fazer ele sumir quando eu saio do botão, né? Então, para isso, eu vou vir aqui no MP Sistema, né? Então, eu vou vir aqui, ó, também o Mouse Move. Não preciso desse change aqui, tá? Posso deletar ele se eu quiser. E aí, aqui no Mouse Move, eu vou fazer o seguinte, olha, até posso colar, só o que eu tinha trazido antes, é igual a empty. Né? Então, fica vazio, só coloquei dois iguais. Então, fica vazio. Assim, ele vai ficar certinho ali para você. Agora, quando eu rodo, olha, vai vir aqui, pronto, olha, que bacana. Já, agora ele fica com a mesma dinâmica que a gente tinha nos outros, tá? Tá na hora de fazer esses dois. Esses dois aqui eu vou fazer um jeito um pouquinho diferente, só para ficar legal aí também trazer uma mecânica que eu gosto, principalmente quando eu estou utilizando texto no botão, tá? Não faço isso com ícone, porque com ícone o acabamento não fica legal. Mas, a não ser que você tenha um trabalho muito maior aqui para fazer, e eu não gosto muito de coisas que dão muito trabalho, tá? Mas, quando é texto, eu gosto de fazer assim e o cliente sempre gosta dessa estrutura, que é isso daqui, ó. Você vai fazer, vai vir aqui no botão, vai vir também no Mouse Move, igualzinho a gente fez, só que agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. With me, vai mudar um pouco, vai ficar um pouquinho mais complicado. And with, tá? Mas é pouca coisa. E eu falo para ele, ó, .lb ajuda.caption. Então isso aqui é igual, não mudou nada até agora, só o bloco with. E aí aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Então eu estou lá no age pergunta, eu vou colocar aqui adicionar pergunta, tá? E aí fechou, até aí tudo bem. Aí eu vou falar, ó, .bt add pergunta .backcolor vai ser igual a md, vou até colocar md cores não, vb white vai ficar bem legal, ou até md cores ponto, e eu vou colocar aqui o cinza eu acho que vai ficar bem legal. E aí eu vou pegar aqui o .bt add pergunta .for color vai ser igual a md cores .azul, que é o azul escurão que a gente usou lá no projeto. Então ele vai trocar de cor quando você passar o mouse por cima, tá? E aí, como que eu vou fazer essa estrutura funcionar? Para o outro botão, mesma coisa. Então copia daqui, olha, vamos lá para o outro botão, que é o del pergunta. Então, del pergunta, vou vir aqui, olha, no Mouse Move, vou colar aquilo que eu acabei de copiar, só vai mudar o texto aqui, olha, só muda o texto, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trocar, ao invés de adicionar, excluir perguntas selecionadas, porque eu vou deixar ele excluir várias perguntas se ele quiser, tá? E aqui é lógico que eu tenho que tocar também o nome do meu controle, que agora não é mais add pergunta, né, mas sim del pergunta. Então eu só copiei de cima e colei aqui embaixo, já está prontinho. Vou rodar, veio para cá, formulários, olha lá, trocou de cor, bacana. Então aqui, olha, ele fica legal, só que ele não está voltando à condição normal. Como que a gente faz isso? Vamos vir aqui, vamos melhorar o que a gente fez aqui nessa estrutura. Então aqui eu vou fazer assim, ó, o if me, ao invés de só o me, tá? Vou jogar isso aqui para baixo, olha, e aí eu posso falar .bt add pergunta.backcolor é igual a md cores, que é o backcolor, é o azul claro, né? .bt add pergunta.forcolor é igual a vb white, e assim ele vai ficar branco de novo. Mesma coisa para o outro. Então .bt del pergunta.backcolor isso é igual a md cores.azul claro, e agora por último, né, .bt del pergunta.forcolor vai ser igual a vb white. E aí, and with, ok? Ctrl B para salvar o projeto, rodei mais uma vez, vamos vir para cá, olha lá, mudou de cor. Quando eu passar aqui, olha, então, estou aqui, mudei, ele já vai mudar legalzinho ali para mim. O que vai acontecer, né? Toda vez que eu fizer essa alteração, ele dá um destaque bacana ali para mim, e isso fica bem interessante. Em algumas situações, dependendo do projeto, eu até faço um outro detalhe. Você pode mandar ele aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, e fazer coisas do tipo para você ficar bem legal dentro da sua estrutura, tá? Nesse daqui eu não vou fazer isso porque assim, acaba não vai agregar tanto para o nosso projeto, que seria só perfumaria ali desse botão, mas fica a dica que dá para você fazer várias ideias nesse sentido. Você pode colocar em negrito, você pode trocar toda a formatação para quando você passar o cursor ele ficar ali com um destaque diferente, tá bom?
Beleza, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? Feito isso, né? Então, coloquei aqui os botõezinhos, já montei esse layout, já fizemos bastante coisa. Agora, para a gente poder fechar a aula de hoje, a gente vai configurar essa caixinha aqui, tá? Então, para a gente fechar a aula de hoje, ela não ficar muito grande também. Para isso, eu vou vir aqui, olha, no nosso MDTP, então Ctrl R para aparecer aqui o projeto, caso você tenha fechado, tá? MDTP, e aqui eu tenho os textos padrão que eu já estou utilizando, né? Então eu tenho form e func, eu vou chamar aqui, olha, um public TP form, ok? As string, que é um texto, né? E eu vou criar um texto padrão para ele, ó. TP form vai ser igual a nome do formulário, ok? Vou colocar só igual aos outros, né? Formulário, pronto, 3 pontinhos e fechou. Beleza, até aí tá ótimo. Agora eu vou vir aqui no sistema, vou lá naquele user form initialize, ok? No user form initialize, o que eu vou fazer? Eu vou naquela text box que eu acabei de criar. Então, ponto .tb form, ponto value vai ser igual a md tp.tp e aí o nome que eu acabei de criar, que é o tp form, ok? Então assim vai ficar certinho lá para mim. Rodei, veio para cá, olha lá, nome do formulário já apareceu aqui. Igualzinho a gente tem aqui nos outros. O que está faltando? Aquela mecânica do entrar e sair que fica super legal aqui, né? Como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, olha, na caixinha de texto, user form change. Então eu vou fazer o if me.tbform, if.value igual a mdtp.tpform, que é o texto padrão dele, né? Dem. E aí eu vou colocar ponto forColor igual a mdcores.tp, que é a cor de texto padrão que a gente criou, tá? Else, caso contrário, ponto forColor. Isso aqui é coisa que a gente já fez lá no outro, tá? Por isso que eu estou até fazendo um pouco mais rápido nessa aula de hoje, ok? Vai ser igual a mdcores.azul, tá? Então, ou ele fica cinzinha ou ele fica azul. And if and with. Beleza, isso aqui já vai tocar de cor para mim, já vai ficar bem legal. Agora eu quero que ele faça a mecânica de entrada, então eu vou vir aqui no Enter. E aí no Enter é o seguinte, if me.tbform, .value igual a mdtp.tpform, then, o que eu vou fazer nesse caso? Né? me.tbform.value igual a empty. Então, caso a pessoa clicou e ele estava com o texto padrão, então limpa a informação, simples assim. E a saída é o inverso, né? Então, if me.tbform.value igual a empty, then me.tbform.value vai ser igual a mdtp.tpform. Então assim, o que ele vai fazer? Quando eu entrar, ele vai limpar, quando eu sair, se tiver vazio, ele vai colocar o texto padrão de volta. Vamos rodar, vai vir para cá, formulário, já ficou lá cinzinha, entrou, ficou diferente, saiu vazio, voltou a ficar ali o nome do formulário, entrou de novo, vai vir aqui, olha, texto, agora ele não volta mais a ficar daquele jeito, beleza? Então fica certinho para você. Bom, galera, o que a gente vai fazer na nossa próxima aula? A gente vai configurar essa lista, a gente vai começar a próxima aula configurando esta lista aqui, para que ela apresente também todas as opções de formulário que a gente tem lá na nossa guia de cadastro de formulários, que é esse carinha que a gente fez aqui, olha. Então vai aparecer essas opções ali. E depois a gente vai fazer a mecânica daquele botãozinho de salvar, o botãozinho de você limpar, botãozinho de você excluir o formulário e todos esses detalhes, além de também a inclusão de todas as perguntas, tá? Então isso que a gente vai fazer na próxima aula, tem bastante coisa pra gente fazer, então não perde. Próxima quinta-feira a gente vai dar sequência para fazer essas inclusões. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscreva no canal para não perder nossas aulas. Tem bastante conteúdo aqui. Curte o nosso vídeo, isso ajuda a gente a crescer e chegar para mais pessoas. Ok? Muito obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima aula.